Salve, meus queridos, estamos na área novamente para trabalharmos com a continuação das soluções. Bom, já vimos diluição, vimos misturas de soluções de mesmo soluto e mesmo solvente, vimos misturas de soluções de solutos diferentes que não reagem entre si, tá certo? E agora chegamos numa etapa onde nós vamos trabalhar com a mistura de soluções, número 2, mistura de soluções. Letra C, solutos diferentes, porém que agora reagem entre si, tá certo? É um assunto que também em vestibular cai muito em vestibular, vai ser o seu diferencial para que você consiga a sua vaga, tão desejada vaga no vestibular, tá certo? Vamos lá então? Para não dar margem para o seu concorrente, então, essa é uma questão que com certeza vai te diferenciar dos outros candidatos, pode ter certeza disso. Quer ver? Primeiro de tudo, quando a gente tiver uma mistura de soluções, de solutos diferentes que reagem entre si, primeiro de tudo você tem que montar a reação química. Esse é o primeiro passo que você precisa exercer para que você possa desempenhar o estudo dos cálculos dessa mistura de soluções. Então, saber escrever a reação química. Então, essas etapas devem ser seguidas fielmente para que você não erre o exercício. Número 2, balancear a reação. Para que a gente balanceia uma reação? Está aqui, esse termo é um dos mais importantes. Proporção. Proporção, coeficiente estequiométrico. Proporção em mols de uma reação. Para que, professor, que eu preciso saber balancear uma reação? Simples, para que você saiba a proporção dos coeficientes estequiométricos dados em mol, para que você verifique se nesta reação há a existência de um excesso. E você deve lembrar muito bem lá em estequiometria, cálculo estequiométrico, que todo excesso é descartado. Ele não é dado pela reação, tudo bem? Tá certo? Ele não é consumido pela reação. Então o que você precisa fazer? Primeiro passo, saber se são solutos diferentes, se reagem entre si. Fechou? Se reagem entre si, montar a reação. Montando a reação, balanceie a reação. Depois de balancear, verifique se há um excesso. Depois disso, os cálculos vão ficar bem tranquilos, bem fáceis aqui para vocês. Professor, mas é muita coisa. Concordo com vocês, tá bom? Não é tão simples assim quanto a gente coloca teoricamente. Vamos aplicar. A parte mais importante é a aplicação. Primeiro de tudo, coloquei o primeiro recipiente aqui. Coloquei uma coloração rosa aqui, tá? Legal? Para diferenciar desse outro soluto, que é diferente. E que a mistura dos dois vai dar uma outra terceira coloração. Perfeito. Comecei. Primeiro frasco tem ácido sulfúrico. Beleza? Legal. Segundo frasco tem hidróxido de sódio, beleza? Terceiro frasco é o produto formado entre o ácido e a base. Vamos lembrar? Ácido mais base forma... Isso, tenho certeza que você deve ter falado assim, né? Sal mais água, isso mesmo. Ácido mais base forma sal mais água, isso mesmo. Bom, a reação está escrita. H2SO4, ácido sulfúrico. NaOH, hidróxido de sódio. Formando Na2SO4 mais H2O. Perfeito. Uma informação que vale a pena a gente fazer aqui é o seguinte: a mistura dessas duas soluções resulta para mim nessa terceira, de volume final. Então, 250 ml para a solução de ácido sulfúrico, mais 250 ml para a solução de NaOH, nós temos uma solução final que seria a mistura das duas primeiras soluções, sendo de 500 ml. Perfeito, aí é bem óbvio, tá certo? Bem coerente isso. Depois que nós sabemos que são solutos diferentes que reagem entre si, que existe a reação química, próximo passo, balancear a reação. Vamos balancear? Me ajuda, por gentileza. Nesse balanceamento da reação, nós vamos fazer o seguinte. Olha só. Um sódio, 2 sódios. Então, a gente vem aqui e já escreve que nós temos a presença de 2 vezes 2 mols
NaOH. Perfeito? Verificando o balanceamento, eu tenho 1 mol de ácido sulfúrico, tenho aqui 1 mol de Na2SO4 e tenho 2 mols de água. 2 mols de água. Perfeito? Prestem atenção agora nesse detalhe. Esse ácido vai reagir com esta base. Um acaba consumindo o outro. Legal. Em que proporção? De 1 para 2. Então quer dizer que eu preciso de 1 mol do ácido para reagir com 2 mols da base. Por quê? Eu acho que está bem claro isso, mas eu vou explicar para vocês. Vocês estão percebendo que isso aqui é um diácido? Vocês estão percebendo que isso aqui é uma monobase? Então eu preciso de 1 mol de um diácido para reagir com 2 mols de uma monobase. Traduzindo, eu preciso de 1 mol, estequiometricamente falando, de 1 mol do ácido para reagir com 2 mols da base. Traduzindo, me acompanhem agora no raciocínio. Nessa relação de proporção, de 1 mol do ácido para 2 mols da base, a proporção de 1 para 2 é o dobro vezes 2, caso você queira fazer a proporção de um para outro. Assim como se você quiser fazer de 2 para 1, de 2 para 1, a proporção é a metade, 2 vezes menor. Perfeito? Legal. Então você já sabe que são solutos diferentes que reagem entre si. Eu já sei a minha reação montada, eu já balancei a minha reação e agora eu preciso verificar se há ou não há reagentes em excesso nessa minha reação. Só para te dizer, a gente vai fazer isso tudo porque existe uma pergunta, obviamente, nessa questão. A pergunta é: calcule a concentração final do composto, ou na verdade, a concentração final da solução. Perfeito? Legal? Uma outra pergunta que eles podem fazer é assim: a solução final, no final das contas, a solução acaba tendo caráter ácido, básico ou neutro. Tá certo? Calma que a gente já vai resolver. Vamos lá então. Primeiro, para a gente saber se há algum excesso, nós precisamos calcular o número de mols das duas soluções, tanto do ácido sulfúrico quanto do hidróxido de sódio, para verificar se eles estão numa razão de proporção de 1 mol para 2 ou de 2 para 1, tanto faz. Vamos fazer a conta? Seguinte, se eu tenho o volume, se eu tenho a molaridade, eu consigo encontrar o meu número de mols, representado pela letra N minúscula. Se eu tenho volume e molaridade, eu tenho aqui como encontrar o meu número de mols, N minúsculo. Como é que a gente consegue? Dá para fazer por fórmula? Dá, mas eu não quero formulazinha, eu quero por regra de 3, porque você tem que aprender a interpretar. Vamos lá? 0,2 M maiúsculo. O que é esse M maiúsculo? Mol por litro. Beleza? Sossegado? Então vamos lá. 0,2, olha o que nós vamos fazer. Vamos escrever aqui embaixo essa interpretação. 0,2 mol de ácido sulfúrico que estão dissolvidos em 1 litro de solução. Só que você vai perceber que pelo volume você não tem 1 litro de solução, você tem 250 ml. Como eu coloquei em litro aqui, eu preciso colocar aqui embaixo o volume em litros, a mesma unidade sempre. Então 0,25 litros. Isso resulta para nós em 0,05 mol de ácido sulfúrico. Então nós temos 0,05 mol de ácido sulfúrico. Perfeito? Vamos fazer a mesma coisa para a base. Vamos lá? 0,2 mol por litro, 250
250 ml, você já deve ter pegado o jeito aqui, 0,2 mol por litro, ou a minha interpretação, 0,2 mol da base para 1 litro, só que eu tenho um volume de 250 ml, que é 0,25 litros, perfeito? Multiplicando cruzado, eu vou chegar a 0,05 mol de hidróxido de sódio, que é o NaOH. Aí você bate os olhos e fala assim: ah, professor, que legal, né? Olha, perfeitinho. O número de mols do ácido e o número de mols da base são os mesmos. Que bom, reagiu tudo. Como é que é? Reagiu tudo. A proporção em mols ela deveria ser de 1 para 2. 1 mol de ácido sulfúrico deveria equivaler, na combinação da reação, a 2 mols de hidróxido de sódio. Não está sendo o dobro. Vamos fazer uma continha simples? De 1 para 2, a gente dobra, vezes 2. Vamos dobrar 0,05? Vamos lá. Dobrando 0,05, vai dar 0,1. Eu não tenho 0,1 aqui, eu tenho apenas 0,05. Está faltando reagente em mols. Ok? Agora, se eu fizer o processo inverso, vamos lá? É de 2 para 1. De 2 para 1 eu divido por 2. Vamos dividir 0,05 por 2? Nós vamos chegar em 0,025. Eu tenho 0,025 em 0,05. Ou seja, olha só a proporção que nós vamos fazer agora aqui. De 0,05, que é o número de mols da base, nós vamos ter que voltar a proporção para encontrar o número de mols que foram equivalentes na estequiometria ao ácido. Vamos dividir o número de mols, então, por 2. Ao dividir o número de mols por 2, 0,05 dividido por 2, quer dizer que nós vamos utilizar apenas 0,025 mol de ácido sulfúrico. Então, nesta reação, de 0,05 mol de ácido sulfúrico, eu não vou usar todo esse valor. Eu vou usar apenas 0,025, metade do da base, porque a proporção é de 2 para 1, tá certo? Ou seja, isso quer dizer que o ácido sulfúrico está em excesso. No final, a minha solução apresentará uma solução ácida, um resíduo ácido na solução. Haverá reação entre eles, uma neutralização, e nessa neutralização, ao final, me sobra resquícios de ácido. Por isso que a solução final, sobrando ácido, ela obviamente tem caráter ácido. Mas essa não foi a pergunta. Pode ser uma das perguntas da prova, mas a pergunta da prova será: calcule a concentração da solução final aqui nesse caso. Como é que nós vamos fazer? A minha proporção, meus queridos, é de 1 para 2 para 1 mol do sal. Então essa proporção tem que ser seguida fielmente. Para 1 mol, no balanceamento do coeficiente estequiométrico 1, nós usamos 0,025. Para 2, nós usamos 0,05. Para 1, nós vamos usar exatamente o mesmo daqui, 0,025. Quer dizer então que nesse caso, nós tivemos uma produção de 0,025 mol de Na2SO4. 0,025 mol de Na2SO4. Essa é a resposta, professor? É a concentração final? Meu querido, a concentração é dada em mol por litro. Se ela é dada em mol por litro, eu achei apenas o número de mols. Esse número de mols
final está para 500. Até poderia ser para 1 litro, desde que o volume final fosse para 1 litro. Mas não, está para 500 ml. Então olha o que você faz para finalizar. Esse número de mols do produto está para 500 ml de solução, ou seja, meio litro. Eu quero encontrar qual é o número de mols do sal, não para 500 ml, e sim para 1 litro de solução, que seria a minha molaridade. Bom, multiplicando cruzado, nós vamos encontrar uma molaridade de 0,05 mol por litro de sulfato de sódio. Exatamente 0,05 mol por litro. Perfeito? E no final, havendo resquício de ácido, porque existe um excesso de ácido, faz com que a gente tenha então uma solução de caráter ácido no final do processo. Beleza? Tranquilo? Meus queridos, até a próxima, onde nós vamos estudar um processo chamado titulação. Beleza? Até a próxima. Valeu!